Lucas capítulo 22. Versículo 1. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada a Páscoa. Versículo 2. E os principais sacerdotes, e os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Versículo 4. E foi, e falou com os principais sacerdotes, e com os capitães, de como lhe entregaria. Versículo 5. Os quais se alegraram, e convieram em lhe dar dinheiro. Versículo 6. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Versículo 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Vide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Versículo 9. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Versículo 10. E ele lhes disse: Veis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. Versículo 11. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Versículo 12. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei preparativos. Versículo 13. E, indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 14. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Versículo 15. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Versículo 16. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Versículo 17. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículo 19. E, tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Versículo 21. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Versículo 22. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Versículo 23. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Versículo 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Versículo 25. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Versículo 26. Mas não sereis vós assim, ou antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Versículo 27. Pois qual é maior, quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Versículo 28. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Versículo 29. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim. Versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Versículo 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Versículo 34. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Versículo 35. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, alforge, ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: De nada. Versículo 36. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e, o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a.
Versículo 37. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Versículo 38. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. Versículo 39. E, saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Versículo 41. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava. Versículo 42. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. Versículo 44. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Versículo 45. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. Versículo 46. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. Versículo 47. E, estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. Versículo 48. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem? Versículo 49. E, vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? Versículo 50. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Versículo 51. E, respondendo Jesus, disse, deixai-os, ou basta. E, tocando-lhe a orelha, o curou. Versículo 52. E disse Jesus aos principais sacerdotes, e capitães do templo, e anciãos, que tinham ido contra ele, e saístes, como a um salteador, com espadas e varapaus. Versículo 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas estai a vossa hora e o poder das trevas. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram, e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Versículo 55. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Versículo 56. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, deste também estava com ele. Versículo 57. Porém, ele negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. Versículo 58. E, um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Versículo 59. E, passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Versículo 60. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Versículo 61. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Versículo 62. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Versículo 63. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o. Versículo 64. E, vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza, quem é que te feriu? Versículo 65. E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. Versículo 66. E logo que foi dia juntaram-se os anciãos do povo, e os principais sacerdotes e os escribas, e o conduziram ao seu concílio, e lhe perguntaram. Versículo 67. És tu o Cristo? Dize-nos. E replicou-lhes, e se vô-lo disser, não o crereis. Versículo 68. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Versículo 69. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Versículo 70. E disseram todos, logo, és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse, vós dizeis que eu sou.
Versículo 71. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos, pois nós mesmos o ouvimos da sua boca.